Você não consegue descartar os seus objetos. Você não consegue desapegar dos seus objetos. Se esse é o seu caso, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um espaço que eu uso para falar sobre minimalismo, produtividade e caminhos que nos levam a simplificar as nossas vidas. Se você se interessa por esse tipo de assunto, então, por favor, se inscreva no meu canal. Quando nós começamos a nossa jornada no minimalismo, nós passamos a remover os excessos das nossas vidas e começamos pelos objetos. Então, aquilo que não nos agrada, aquilo que não é útil pra gente, aquilo que não nos faz feliz, nós tendemos a remover. Ou, se você está buscando simplificar a sua vida, você já percebeu que você precisa remover alguns objetos da sua casa, da sua vida. Mas, por muitas vezes, nós temos uma dificuldade em desapegar desses objetos, em descartar esses objetos. E a verdade é que tem uma razão, um motivo pelo qual é tão difícil desapegar desses objetos, descartar esses objetos. A razão pelo qual é tão difícil desapegar desses objetos é que nós temos dúvida e muitas vezes temos medo de descartar um objeto e depois precisar desse objeto novamente. Por muitas vezes nós ficamos pensando: poxa, mas será que eu vou precisar desse objeto de novo? Poxa, e se eu precisar ir em algum lugar e precisar desse objeto? Ou será que eu vou precisar disso no futuro? E se eu precisar, será que eu vou ter que comprar isso de novo? Então é melhor deixar ele lá guardadinho. O dia que eu precisar, eu vou ter ele, não vou precisar gastar dinheiro com isso de novo. Ou então você pode pensar: poxa, mas isso foi tão caro, eu vou me desfazer? Eu vou deixar guardado? Porque talvez um dia eu vá precisar. E talvez um dia eu precise usar e ele já vai estar lá, eu vou poder utilizar ele. Percebe? A gente fica numa dúvida constante. Será que eu vou precisar? Será que eu vou usar? Hoje eu não preciso, mas talvez no futuro eu precise e prefiro manter aquele objeto ali comigo, guardadinho. Essa é uma das maiores razões de não desapegar dos objetos, porque na sua mente você tem medo, você tem dúvida. Se eu precisar daquele objeto e não ter ele, eu vou ter que gastar dinheiro de novo para comprar ele? Ou aquele objeto foi tão caro, poxa vida, vou ter que gastar dinheiro de novo. Você quer ter a segurança de que se algo aconteça, você vai ter aquele objeto para você utilizar. Mas você não tem certeza se você vai utilizar, se essa situação, esse evento vai acontecer. E o que acontece é que ele vai ficando lá guardado por meses, muitas vezes por anos, sem você precisar desse objeto. E olha, eu entendo você. Muitas vezes é realmente difícil desapegar de alguns objetos, justamente porque a gente tem dúvida. O que eu vou falar aqui para você agora é uma forma que vai te ajudar a identificar se você realmente vai precisar desse objeto. Porque a verdade é a seguinte: quando você tem a certeza de que você não vai precisar mais desse objeto, você se desapega dele, você descarta esse objeto sem nenhum receio. Eu quero compartilhar com você uma estratégia muito fácil, muito simples de ser aplicada na sua vida para você conseguir identificar se você vai ou não precisar desse objeto. É muito simples. É você manter na sua casa uma caixa de quarentena ou uma área de quarentena. Muitas pessoas ficam falando assim, caixa de quarentena, mas às vezes você não quer manter na sua casa uma caixa, não tem espaço para isso, e deixa apenas uma areazinha ali reservada para isso. Quando você estabelecer uma caixa de quarentena ou um local de quarentena para esses objetos, quando você começar a organizar a sua casa e quando você se deparar com objetos que você tem dúvida se você deve ou não descartar, porque você não sabe se você vai ou não precisar desse objeto no futuro, logo você coloca esse objeto nessa área de quarentena, nessa caixa de quarentena, e vai deixar ele ali por um período. Por quanto tempo? O tempo que você avaliar. O que você vai fazer é que quando você começar a organizar a sua casa e se deparar com objetos que você tem dúvida se você deve ou não descartar,
se você deve ou não doar, vender, enfim. Você pode pegar esse objeto e colocar nessa caixa de quarentena ou nessa área de quarentena por um período específico. E você que deve determinar esse período. A intenção aqui é que no fim dessa quarentena, quando passar esse período que você determinou, você então vai saber se você vai ou não utilizar esse objeto. Fica mais fácil, porque na sua mente você vai ter uma evidência concreta de que você não utilizou aquele objeto. E se por um acaso você precisar nesse período desse objeto, então você já sabe que ele é útil para você. E logo você vai guardar ele para utilizar ele novamente. Inclusive eu comecei uma série aqui no meu canal para falar sobre minimalismo, por onde começar. A gente vai falando de vários locais na casa onde você pode começar a sua jornada no minimalismo. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição, no primeiro comentário fixado, para você poder acessar depois desse vídeo. A estratégia da caixa de quarentena ou da área de quarentena, ela é excelente, porque ela nos ajuda a realmente identificar o que a gente vai ou não vai utilizar no futuro. Mas aqui vão algumas ressalvas. O primeiro ponto de atenção é que não precisa ser necessariamente uma caixa de quarentena. Às vezes você não tem espaço na sua casa, você pode utilizar uma área específica. Eu, por exemplo, na minha cozinha tenho uma área onde eu deixo objetos em quarentena. Já no meu quarto eu uso uma caixinha de quarentena. E isso é o que funciona para mim. E ao longo da sua jornada no minimalismo, você vai perceber o que funciona melhor para você. Não tem uma regra, você precisa entender o que vai funcionar para você. A segunda coisa é que você precisa estipular o tempo em que esses objetos vão ficar lá armazenados nessa caixa de quarentena ou nesse local de quarentena. E esse prazo você que precisa determinar, de acordo com o que funciona para você. Algumas pessoas utilizam 90 dias, outras pessoas utilizam 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Você que precisa determinar o que funciona para você. E no final desse tempo, descartar os objetos. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, é não colocar objetos emocionais nessa caixa de quarentena. Essa área de quarentena, essa caixa de quarentena, é um local onde a gente só vai colocar objetos que a gente tem dúvida se pode ou não descartar, se vai ou não vai utilizar no futuro. Colocar objetos sentimentais ali só vai te confundir. O ideal é que esses objetos emocionais você deixe eles lá, em outro lugar, no local determinado que você determinou. Assim é muito mais fácil de não misturar emoções. Porque quando a gente está nesse processo de descarte, a gente já tem que pensar na viabilidade de descartar ou não. E tudo fica muito mais difícil se a gente mistura objetos sentimentais. Não comece por objetos sentimentais. Não coloque objetos sentimentais na sua área ou na sua caixa de quarentena. A estratégia da área de quarentena ou da caixa de quarentena é maravilhosa. Ela nos ajuda a entender se a gente vai precisar ou não daqueles objetos no futuro e fazer um descarte mais consciente, porque a gente vai ter certeza que não vai precisar daquele objeto. Se você conhece alguém que está nessa jornada minimalista ou que tem dificuldade em desapegar desses objetos, então, por favor, compartilhe esse conteúdo, eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. Se você é novo aqui no meu canal, então, por favor, se inscreva para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença aqui, vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!